Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 41. Se você encontrou, por favor, se coloque de pé. Atos, capítulo 2, versículo 37 ao versículo 41. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Atos 2, 37 ao 41. Ouça com atenção, com reverência e com toda expectativa no seu coração a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oremos. Pai amado, a tua palavra foi lida, ó Deus. Ó soberano Senhor, se eu falar palavras da minha própria vontade, tudo será inútil. Mas eu me coloco aqui, ó Espírito Santo de Deus, confiado em Ti, na Tua palavra, e rogo ao Senhor que alimente a Tua noiva nessa noite. Ó Filho de Deus, Jesus Cristo, passeia pelo nosso meio, fale ao coração dos Teus filhos, confronte aqueles que estão com o coração endurecido, console aqueles que estão abatidos, anime aqueles que estão desanimados. A Tua palavra é viva, Pai, poderosa e eficaz, e confiamos na Tua palavra, que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tome assento, queridos irmãos. Que tipo de pregação você gosta de ouvir? Pregação mais curta, que termina logo? Ou talvez pregações motivacionais? Aquelas que simplesmente elevam o seu ego e te fazem sentir bem? Mas há também a pregação humorista, na qual o pregador não passa de um comediante e a pregação se tornou um stand-up. Há também a pregação emocional, que leva todo o auditório a chorar, mas que não causa um verdadeiro quebrantamento e uma verdadeira transformação. Há pregações mercenárias, na qual o único objetivo é tirar dinheiro do povo de Deus. Que tipo de pregação você tem ouvido? Você tem assistido, você tem buscado, você tem se alimentado. A única pregação verdadeira é a pregação bíblica, expositiva, que verdadeiramente traz aquilo que Deus tem a falar conosco. Não apenas versículos isolados, na qual falamos o que queremos, mas a palavra de Deus fala aquilo que Deus quer falar conosco. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, faz tremer o deserto, a voz de Deus despede chama de fogo, e é confiado nela que tenhamos a certeza que o Senhor fala conosco. A pregação da palavra de Deus. Infelizmente, a pregação bíblica é o que mais está em falta nas igrejas nos dias de hoje. Tem todos os tipos de pregação, para todos os gostos, menos a pregação fiel a palavra de Deus. E queridos irmãos, o texto que ora lemos vai nos falar dos gloriosos resultados de uma pregação bíblica. O apóstolo Pedro, após o Pentecoste, tem a descida do Espírito Santo, onde acontecem fatos extraordinários e de fato momentos únicos dentro da história da igreja. Pessoas começam a ouvir som como de um vento impetuoso, falar línguas como de fogo, não o que acontece hoje. Mas é um momento extraordinário, e diante disso, a igreja que se inicia com o derramamento do Espírito Santo, na qual o Senhor Jesus tinha prometido,
A igreja começa a ficar perplexa, as pessoas começam a ficar extasiadas com aquilo. Mas há outros também que zombam e falam: olha lá, eles estão embriagados. Então o apóstolo Pedro expõe as Escrituras, prega a palavra de Deus, dizendo: atentai para a palavra de Deus. Ele eleva a sua voz e fala: eles não estão embriagados, ainda são 9 da manhã, e era costume que até as 10 da manhã eles nem comiam. E ele está dizendo: são 9 da manhã, como é que eles estão embriagados? E aí Pedro começa a discorrer as Escrituras. Ele começa a dizer: o que aconteceu aqui, o que está acontecendo, é o que o profeta Joel já havia dito. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão. E ele, após discorrer o profeta Joel, ele fala de Cristo, uma pregação cristocêntrica que exalta Cristo, e fala aquele Filho de Deus, que o próprio Deus, segundo o seu desígnio e a sua presciência, enviou. Vocês o mataram, mas esse Deus o exaltou e o fez Senhor e Cristo. E ele discorre falando de Davi, citando alguns salmos, uma pregação bíblica e fiel à palavra de Deus. E após essa pregação, nós presenciamos gloriosos resultados de uma pregação bíblica. E hoje o Senhor vai falar conosco dentro desse tema, os gloriosos resultados de uma pregação bíblica. Que o Senhor desperte em seu coração um desejo de ouvir a palavra bíblica, uma palavra verdadeira, que somente a palavra de Deus transforma. Somente a palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa vida, para quebrantar os nossos corações. E quais são, nação, os gloriosos resultados de uma pregação bíblica? E o primeiro deles é que uma pregação bíblica gera quebrantamento. Uma pregação bíblica gera quebrantamento. Leia para mim, por favor, o versículo 37 novamente. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se de coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Queridos irmãos, após o apóstolo Pedro pregar, falar Cristo, na qual Deus enviou, vocês o mataram, e Deus o fez Senhor e Cristo, fez Senhor, exaltou sobremaneira, está sentado à direita de Deus. Aquela igreja, a igreja que se inicia, a igreja primitiva, o povo de Deus se quebranta. Eles falam: e agora? O que faremos? Eles têm uma tremenda convicção do pecado que eles tinham. Eles passam a enxergar que eles mataram o Cristo. Eles passam a enxergar que ao invés de soltarem a Cristo, eles preferiram soltar Barrabás, um bandido. Eles têm uma convicção verdadeira do pecado deles. E eles então perguntam: o que faremos, irmãos? E agora? A pregação fiel da palavra de Deus, somente ela gera um verdadeiro quebrantamento. Somente ela quebranta o mais duro coração. Somente ela verdadeiramente faz as lágrimas voltarem para os nossos olhos, faz os nossos corações endurecidos quererem mais de Deus. É só a palavra de Deus. Você pode chamar o maior pregador, o mais eloquente orador, que se não for a palavra de Deus, e se ele não estiver ungido do Espírito Santo, nada acontecerá. As pessoas podem até chorar, mas a vida será sempre a mesma. Mas uma pregação fiel da palavra de Deus gera o verdadeiro quebrantamento. Jonathan Edwards, um grande pregador, ele, ao pregar o seu sermão mais famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele nem conseguiu chegar ao final do seu sermão. Ao falar da ira de Deus, ele falava: vocês estão a um fio muito tênue de serem lançados ao inferno por causa do pecado de vocês. E diante da pregação daquele homem de Deus, as pessoas são quebrantadas e elas agarram em pilastras. E os historiadores dizem que a 400 metros ouvia choros como de mulher em parto, clamando: meu Deus, nós iremos para o inferno, nos salva!
Deus, tem misericórdia de nós. Tamanho quebrantamento que a pregação fez. John Wesley, um grande homem de Deus também, ao pregar para os mineiros em minas de carvão, com seus rostos enegrecidos, em meio às escuras, a única coisa que se via quando ele pregava eram filetes brancos descendo pelos olhos, limpando o rosto de lágrimas. Tamanha comoção e verdadeiro quebrantamento que a palavra de Deus causava. Hoje os nossos corações são muito duros. Nós não choramos mais pelo pecado. Nós não temos mais momentos na qual entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e nos quebrantamos na presença de Deus. E não choramos ao ler a palavra de Deus, ao entender a nossa miséria e insignificância pelo pecado e entendemos quem Deus é. Os nossos olhos estão muito enxutos. Há pregadores mortos sem vida, que não têm entusiasmo em falar a palavra de Deus, não têm vigor, não têm fervor. E o nosso querido reverendo Dr. Martin Lloyd Jones, puritano e reformado, dizia: sermão morto mata a igreja. E por isso há tantas pessoas mortas, sem lágrimas nos olhos, sem tristeza pelo pecado, sem fogo no coração. Precisamos de pregações bíblicas que gerem quebrantamento, que nos façam chorar pelo pecado, que nos façam chorar de alegria pela graça de Deus, que nos façam chorar pelo que Cristo fez por nós, que quebrante o nosso coração dia após dia as palavras do Senhor. Que o Senhor nos dê pregadores aqui, que sejam pregadores fervorosos, não estou dizendo de balbúrdia ou irreverência, mas pregadores cheios do Espírito Santo, que pregam com unção e fidelidade a palavra de Deus. Que o Senhor desperte em você um verdadeiro quebrantamento, meu querido irmão. Um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Qual foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor? Você se lembra a última vez que você se derramou em lágrimas diante do seu pecado, diante da convicção de que você não tem servido a Deus como deveria? Somente a pregação da palavra de Deus gera um verdadeiro quebrantamento. Mas em segundo lugar, além de um verdadeiro quebrantamento, a pregação da palavra de Deus também gera confronto. Os gloriosos resultados da pregação bíblica: quebrantamento e confronto. Agora você vai ler para mim o versículo 38 e eu vou ler o versículo 40. Leia para mim, por favor. 1, 2, 3. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Queridos irmãos, agora o apóstolo Pedro não tem medo de desagradar a ninguém. Ele não se preocupa se as pessoas vão ficar incomodadas com a pregação dele. Ele não quer agradar o ego das pessoas. Ele simplesmente fala: arrependei-vos. Arrependei-vos. Isso é a pregação do Evangelho. E o que de fato é arrependimento? No grego, a palavra arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Não é apenas um remorso, como foi Judas, mas é de fato uma tristeza segundo Deus, como Paulo fala aos Coríntios. É o que aconteceu com Pedro, quando ele chora amargamente, copiosamente, ao ter a certeza, a convicção do seu pecado de que ele negara Jesus. E ao ver Jesus carregando a cruz, eu imagino a cena olhando nos olhos de Jesus, e Jesus pensando: eu te avisei, Pedro, você iria me negar. E naquele momento Pedro quebranta o seu coração e chora verdadeiramente de arrependimento. Um dos objetivos do pregador deve ser fazer com que você se sinta incomodado se você está com uma vida de pecado. Se você está vendo o que não deveria, pensando o que não deveria, a pregação da palavra de Deus irá te inquietar. Se ela só massageia o seu ego, alguma coisa está errada.
porque somente o verdadeiro arrependimento produz salvação. Como está a sua vida? A pregação da palavra de Deus gera arrependimento. Pedro traz aqui uma exortação para eles: salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos desse povo que crucificou a Jesus Cristo. E nós, queridos irmãos, diante de uma geração corrompida, corrupta, na qual caminha contrário à palavra de Deus, na contramão da palavra de Deus, nós temos que ser diferentes. A pregação bíblica é para nos confrontar, é para fazer você pensar e refletir se a sua vida não está muito parecida com as das pessoas do mundo, ou se de fato você tem feito a diferença e dado testemunho lá no teu trabalho, no meio dos teus familiares, nos teus estudos, se verdadeiramente temos sido luz do mundo e sal da terra. Ou se você estiver muito parecido, se tudo estiver muito tranquilo, talvez você esteja sendo politicamente correto demais. Paulo fala a Timóteo, jovem pastor: aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Hoje o Congresso o tempo todo gera leis contra a família, homossexualismo, leis contrárias à palavra de Deus. Agora está sendo aprovado em debate o aborto, novamente essa discussão. E tantos outros. E será que nós, como cristãos, temos nos posicionado? A palavra de Deus nessa noite é para te confrontar, para perguntar a você se você de fato tem feito a diferença aonde Deus tem te colocado. O rei Davi, após cometer terrível pecado, ao ver Batseba tomando banho, Urias estava na guerra. Ele então traz Batseba, se deita com ela. Depois ele tenta de diversas formas encobrir o seu pecado. Ele dá férias para Urias, porque Batseba havia engravidado. Então ele pensa: não, Urias vem, se deita com ela e tudo fica normal. Nem vão saber que fui eu. Mas aí não funciona, porque Urias não quer. Ele tenta embriagar Urias oferecendo um banquete, mas novamente não funciona, porque Urias também não quer ir para casa. Ele falou: meu rei, meu lugar é na guerra com os outros. Aí então ele permite que Urias volte para a guerra e manda o comandante do exército colocar Urias na linha de frente, para que Urias morra logo. Urias morre. Tudo parecia perfeito, um plano perfeito. Só de uma coisa Davi não contava: isso foi mal aos olhos do Senhor. E então, após fazer isso, ele se casa com Batseba. Ele deve ter pensado: nossa, que perfeito, eu ainda saí de bonzinho, tomei a mulher viúva. Mas aí o profeta Natan chega para Davi e confronta ele, e prega confrontando a Davi. Ele conta uma história magnífica, uma ilustração. Ele diz: rei, haviam 2 homens. Um homem que tinha muitas ovelhas e muitos gados. Mas havia outro homem, rei, que tinha apenas uma ovelhinha. E esse outro homem, rei, criava essa ovelhinha como uma filha. Comia no prato dos filhos, bebia no copo dos filhos, dormia com eles. Era muito querida. Contudo, o homem rico, que tinha muitas ovelhas e muitos gados, recebeu um visitante. E quando ele recebe um visitante, rei, ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas, ele toma a única ovelhinha daquele homem pobre para sacrificar e alimentar a sua visita. Nesse momento, a palavra de Deus diz que o rei Davi se enche de ira, de furor. Olha para o profeta Natan: quem é esse homem? Assim como vive Deus, esse homem tem que morrer. E aí o profeta Natan olha nos olhos de Davi, imagina, aponta o dedo na cara dele e fala assim: você é esse homem, rei. Você tomou a única mulher, a única coisa que tinha Urias. Você, rei, construiu casas longe de Deus. E o profeta Natan poderia ser morto. Era o rei. O rei poderia questionar: quem é você para falar assim comigo? Mas ele não titubeia, ele confronta Davi e fala: você se distanciou de Deus, você pecou.
Davi estava cauterizado, anestesiado pelo pecado, não enxergava. E no momento que o profeta Natan prega para ele e fala: você, Davi, foi você. Davi escreve um dos mais belos salmos, um salmo de contrição. Ele se quebranta e verdadeiramente se arrepende, escrevendo o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ah, queridos irmãos, a palavra de Deus gera confronto, a palavra de Deus nos incomoda, a palavra de Deus deve fazer com que repensemos nas nossas atitudes, para que se de fato estamos agradando a Deus, ou se estamos caminhando distante dele. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Como está a sua vida com Deus? A sua vida devocional, a sua vida de meditação, a sua vida de alguém que congrega no corpo de Cristo? Como está, meu querido irmão, minha querida irmã? A palavra de Deus é para te exortar e te confrontar, porque somente assim você irá mudar. Somente assim. Que o Senhor nos confronte e mostre a nós aquilo que estamos desagradando a Ele. Como o salmista disse: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Que assim o Senhor faça contigo. Mostre a você o teu caminho mau, o que você tem feito que tem te desagradado a Deus, que tem desagradado ao Senhor, e te guie pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, além de gerar quebrantamento e confronto, a palavra de Deus também gera consolo. Ela não para por aí, ela não apenas te confronta, mas ela também te consola. Agora você vai ler para mim, por favor, o versículo 39. Todos juntos, em uma só voz, em um só tom, em alta voz, leiam, por favor. 1, 2, 3. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Pedro traz um consolo incomensurável, um consolo inigualável. Ele fala a promessa de perdão dos pecados, a promessa do recebimento do Espírito Santo. É para vocês que se arrependeram, é para vocês que têm buscado a Cristo, é para vocês essa promessa. Cristo Jesus morreu por vocês, por amor a vocês. O Espírito Santo é para vocês. E, queridos irmãos, é uma promessa maravilhosa, magnífica. Apesar do pecado deles, apesar deles terem crucificado o Senhor, o arrependimento que foi produzido no coração deles dava a certeza de que essa promessa era para eles, para o povo de Deus. Apesar de mim, apesar de você, apesar dos nossos pecados, você é salvo, não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos, porque o amor de Cristo por você é incondicional. É pela graça que somos salvos, é um favor imerecido. Os nossos pecados são perdoados apesar de nós. E nós buscamos agradar a Deus, buscamos viver uma vida íntegra nos caminhos do Senhor, por amor a Ele, pelo que Ele já fez por nós, porque Ele de fato já nos salvou e nos deu a garantia da salvação. E por isso, diante de um amor tão grande, por que eu seria negligente para com o meu Deus? Por que eu ofereceria a sobra para o meu Salvador? Por que eu daria o resto para Ele, se Ele me salvou e me deu a própria vida? Por quê? O profeta Isaías, ao confrontar o povo, ele fala: nação corrupta, ai de vocês, a planta dos pés de vocês até a ponta da cabeça, não há nada são, senão feridas e chagas. Vocês se voltaram contra Deus. Mas depois de pregar isso, no capítulo 40 ele vai dizer: consolai o meu povo, diz o Senhor, porque há alguém que pagou o preço dos pecados deles, o servo sofredor, aquele que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, que entregou a vida por nós.
pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele que verdadeiramente sofreu a ira de Deus no nosso lugar. E o profeta Isaías, após apontar o pecado, ele não para por aí, ele não mostra só a doença, ele não mostra só o tumor na alma, ele mostra o remédio, ele mostra a graça de Deus. Hoje há muitos pregadores terroristas que apenas mostram o pecado, mas isso não é pregar o Evangelho. Se eu falar para vocês da doença e não falar do remédio, eu não preguei o Evangelho. Mas há uma solução. Cristo Jesus, se a sua vida ainda não foi entregue a Ele, se você confessar que Ele é o seu Senhor e se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que você tem a salvação eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Porque Ele te salvou. E esse consolo é inigualável. Nada nos consola mais do que saber que Cristo nos salvou. Nada nos consola mais do que saber que, apesar de nós, sem merecermos, Ele nos amou. O que tem afligido a sua alma? O que tem te feito ficar preocupado? Uma porta de emprego? Um sonho? O seu casamento que está passando por lutas? Um filho, uma filha? Um familiar? Lembre-se, há consolo na palavra de Deus. Ele nos consola, mesmo sem merecermos. Ele nos consola. E o Espírito Santo que foi prometido pelo Senhor Jesus foi derramado a mim e a você, o Consolador. E por isso, quando estamos aflitos, angustiados, ansiosos, o apóstolo Paulo nos ensina a orar, a colocar diante de Deus as nossas ansiedades, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E quando colocamos as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas preocupações diante de Deus, um consolo inigualável toma conta do nosso ser. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Desfrute desse consolo maravilhoso. Não fique aflito, não fique angustiado. O maior consolo você já tem, que o teu pecado foi perdoado. Toda glória ao nosso Deus. Mas, queridos irmãos, em último lugar, para finalizarmos, os gloriosos resultados de uma pregação bíblica, além de gerar quebrantamento, além de gerar confronto, além de gerar consolo, ela também gera crescimento. O outro resultado e último nessa noite, que a palavra de Deus gera crescimento. Leia para mim agora, por favor, o versículo 41. 1, 2, 3. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Queridos irmãos, é interessante como pastores e lideranças se preocupam em lotar a igreja, em trazer número para dentro da igreja. De certa forma, seria uma preocupação sadia, desde que isso não seja prioridade. E desde que não saiamos da palavra de Deus. Mas, infelizmente, pastores utilizam todos os tipos de métodos com o objetivo de ver a igreja cheia. Conferências, ou 21, a quinta-feira, para o sucesso, para a vitória. Trazem pregadores de todos os lados, cantores renomados. Contudo, a palavra de Deus aqui nos ensina que o que gera crescimento não são os métodos, não são as ações, mas é o próprio Deus, é a palavra dele. A pregação, quando ela é pregada fielmente, gera crescimento. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que gera o crescimento. Olha só na parte B do versículo 47, o que vai dizer? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É o próprio Deus que acrescenta o número. É o próprio Deus que faz com que a igreja cresça. Não há por que ficarmos preocupados. Temos apenas que pregar a palavra. Temos apenas que ser fiéis às Escrituras. Porque quem gera o crescimento é Deus. E no tempo dele, na hora dele, quando ele quiser.
Não nos preocupamos em ter uma igreja suntuosa, sonhamos em breve construir o templo aqui na frente. Deus já nos abençoou tanto, temos pouco mais de um ano. Começamos na garagem de uma casa. Hoje já estamos aqui, estamos tomando forma de igreja. Contudo, o crescimento quem dá não são os métodos, é o Senhor, o próprio Deus. Isso nos consola muito. Às vezes ficamos preocupados, meu Deus, precisamos mais gente, precisamos crescer. Mas quem gera o crescimento é a palavra de Deus, o próprio Deus. Basta pregarmos a palavra que no tempo dele a igreja irá crescer. Pregar com unção e com fidelidade a palavra do nosso Deus. Isso é confortador. Diante de tantos métodos que lideranças caem para abandonar a palavra de Deus, o pragmatismo, como é falado, o que importa são os resultados. Os fins justificam os meios. Só que a palavra de Deus não diz isso. Nós jamais abandonaremos a palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde de nunca sairmos daqui. O nosso objetivo nunca vai ser agradar o ego das pessoas, mas agradar a Deus. A igreja é para a glória de Deus. O culto é para agradar a Deus e não pessoas. Nós saímos daqui felizes porque agradamos a Deus. Saímos daqui bem porque temos um momento de comunhão com o corpo de Cristo para a glória de Deus. Mas não abandonaremos a palavra dele. Métodos são bons, desde que não saiam e não firam as Escrituras. Um dos princípios da reforma é somente a Escritura, o sola Scriptura, onde quando a igreja caminhava contrária à palavra de Deus, onde a igreja católica se distanciava das Escrituras e equiparou a Bíblia com a tradição e com o Papa, os reformadores se voltaram e falaram: não, é só as Escrituras, é só a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus gera o verdadeiro crescimento. E aqui, queridos irmãos, quando Pedro prega, a igreja está iniciando, há um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Ele simplesmente expôs a palavra de Deus. Se Deus quiser, Ele faz que venham 1.000, 2.000 pessoas. Se não, o que nós precisamos, primeiramente, antes do crescimento numérico, é o crescimento espiritual. De termos uma vida santa, de buscarmos crescer dia após dia em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. As mazelas, os pecados do meu coração que eu cometia ontem, eu tenho que buscar não cometer mais. A justificação é um ato definitivo. Agora a santificação não, é um processo na qual estamos caminhando e dia após dia eu tenho que buscar melhorar. Eu tenho certeza que há 3 anos atrás você não era a mesma pessoa. Se era, alguma coisa está errada. Você precisa buscar o crescimento que só vem da palavra de Deus. Só ela gera o verdadeiro crescimento. Que o nosso Deus, queridos amigos e irmãos, nos ajude a caminharmos buscando somente a sua palavra. Porque só ela gera quebrantamento. Só ela tira o coração de pedra por meio do Espírito Santo e nos dá o coração de carne. Só a palavra de Deus gera confronto, que nos faz repensar na nossa vida, nos nossos pecados, no que estamos fazendo. Somente a palavra de Deus de fato gera consolo, na qual obtemos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E somente a palavra de Deus gera o crescimento, seja numérico ou seja principalmente espiritual. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, como você quer crescer? Precisamos crescer. Tiago fala em sua epístola no capítulo 1: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não meros ouvintes. Temos que ser praticantes. Ouvir, ler, meditar e praticar. E assim eu tenho certeza que você irá crescer. Que o Senhor levante em nosso meio pregadores fiéis à sua palavra. Talvez você se pergunte: por que você está falando sobre pregação? Eu não sei o que você tem assistido na sua casa, os canais que você almejam. Agora você vai ter um olhar crítico.
Não estou te privando de assistir tudo, mas agora você vai ver se é uma pregação fiel à palavra de Deus, se é uma pregação que confronta o pecado, se é uma pregação que gera quebrantamento, se é uma pregação que consola, se é uma pregação que te faz querer crescer, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que o Senhor conforte, console o seu coração, quebrante o seu coração, confronte os seus pecados e te faça crescer para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, queridos irmãos. Ó soberano Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque somente a pregação viva e fiel da tua palavra transforma. Que o Senhor não nos deixe cair em métodos, no pragmatismo, para querermos apenas números, mas sim, Pai, que sejamos fiéis às tuas escrituras. Que sejamos fiéis, Senhor, à tua palavra, ao teu nome. Que o Senhor seja sempre exaltado em nosso meio. Perdoe os nossos pecados. Gere em nós corações quebrantados. Se alguém aqui, ó Deus, entrou com um coração duro, que o Senhor quebrante, faça a pessoa se arrepender pelos seus pecados. Se aquela pessoa está aflita, muitas vezes se martirizando pelo pecado, Senhor, que o Senhor console pela tua palavra. Em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos.